Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje trago uma atualização da Petrobras. Escalada no conflito entre Israel e Irã é pauta, petróleo subindo 3,5%, 3%, deve continuar subindo. Batata ano eleitoral na terra do Tio Sam, há sempre ali um envolvimento do mesmo. Então sim, Estados Unidos anunciou que vai ajudar, dessa vez com força, o Israel a conter mísseis que líderes do Irã falaram que vão lançar em Israel, para Israel, com destino a Israel. Então vamos lá, pessoal. Notícia triste de um lado, investidores do outro. O papo de hoje vai falar sobre petro, vai falar sobre dividendos, projeção, natureza dos preços agora, vale a pena investir, qual é o alvo, tá? Vamos também comentar sobre petróleo, dólar, fluxo estrangeiro, para trazer para vocês um resumão desse mês de outubro. Você, como alocador da Petrobras no longo prazo, vai utilizar esse conteúdo, eu espero, para definir se aumenta ou diminui o aporte, para também olhar para os pontos que eu tenho aqui, onde você pode realizar lucro, lançar opções, tá? Se quer rentabilizar sua carteira de longo prazo que envolve a Petrobras. E por fim, falarei sobre Petrobras Tupiniquim, tá? Não vai ter ADR, não vai ter comparação com a ExxonMobil, com a Equinor, com a Chevron, como no vídeo anterior. Aqui agora é Petrobras, você alocando na Petro 4, tá? O que esperar nesse mês de outubro e como se portar caso você utilize esse vídeo para ajudar a construir o seu cenário de aporte via o macro que você definiu aqui, certo? Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vídeos diários aqui, pessoal, o vídeo da Vale eu deixo nos cards aqui em cima, tá? Falei sobre Gerdau, sobre Vale, Usiminas, CSN, Semin, tá? Então tá todo mundo contemplado aqui, a Cebav no canal. Se você de repente agora quer Petro, ótimo, mas também fique atento a essas outras envolvidas aí com o pacote, principalmente fiscal, na China. Petróleo tipo Brent, pessoal. O que eu acho que vai acontecer, mesmo sem o conflito? Região dos $71,34, azulzinha do gráfico, até os $62,84 é suporte para os próximos 3 a 6 meses, até março, tá? Que é um período não muito agradável para o petróleo. Final de ano dá uma aquecidinha, mas começo esfria, não temos o verão do hemisfério norte, férias, etc. Então o petróleo ele aquece mais, olhando ali para abril, maio, certo? Até agosto. Tá? De agosto até outubro chato, novembro, dezembro, final de ano dá uma aquecidinha com viagens, etc. Então outubro, em tese, não é um grande mês para o petróleo, mas nós temos essa aceleração do conflito. Tá? E eu aqui, né, é batata, já estou um tempo no mercado, como ano eleitoral dos Estados Unidos sempre tem ali alguma coisa estourando, escalando, e faz parte da dinâmica, faz parte do contexto americano. E os Estados Unidos hoje foi enfático, tá? Seja um partido, seja outro, pessoal que esteja na Casa Branca, oposição, situação, é quase que cíclico, tá? Envolvimentos ali, principalmente nessa época do ano pré-eleição. Então acho que deve ser pauta, deve escalar mesmo, e nós temos as eleições, por exemplo, sendo na primeira semana de novembro. Muito vai se falar de Israel e Irã, talvez China fique um pouquinho distante aí da pauta unânime, pauta comum entre os dois partidos. Então eu acredito que o petróleo dessa vez, pessoal, possa ganhar tração, tá? E o tal corte da Petrobras possa não vir, porque o petróleo subindo 3%, aí amanhã o míssil chega e há um incremento e os veículos de notícia vão noticiar, principalmente nos Estados Unidos, porque faz parte da corrida eleitoral, do debate, etc. Eu acho que vai ficar na pauta, petróleo. Então, talvez seja dentre o setor das commodities, mesmo com o pacote da China sendo mais voltado ali, ou agraciando mais, né, grãos e metálicas, eu acho que agora energéticas podem dar o ar da graça, tá? Então, nós como investidor, especulador, se posicionar no setor é uma defesa boa a uma crise, a uma escalada geopolítica que tem aí 30 dias como limite, né? As eleições americanas eu traria como um maior limite até do que qualquer tipo de dinâmica de onde está acontecendo a própria guerra. Tá? É o envolvimento ali dos Estados Unidos que vai ditar, o envolvimento maior ou não de Rússia que vai ditar, e eu acho que os Estados Unidos têm um calendário um pouco mais apertado nesse momento. Então, pessoal, estou dando um chute aqui para vocês de geopolítico, não sou analista geopolítico, mas no gráfico, o petróleo está num piso de uma lateralização que eu acho que vai perdurar até março, abril do ano que vem, tá? $71 aos 62,80 são piso, 83,96 aos 88,75 são teto, linha vermelha aí do VWAP. Então a simetria está mais para cima nesse momento do que para baixo. Beleza? Feito isso,
tá? Mais o nuance de um dólar, apesar de ceder, tá? Ainda em patamares relativamente mais altos do que ano passado aqui no Brasil, pessoal, a gente tende a ter a Petro, agora sem nenhum não recorrente, né? Já foi um resultado operacional muito bom no segundo TRI, mas teve prejuízo porque teve que pagar no financeiro ali uma boa quantia. Tá? Agora, nós vamos ter um resultado mais limpo na parte final, no lucro líquido, na parte final da DRL. Então, a Petro deve reportar um bom resultado e com o petróleo aí estabilizando nos 70, 76, podendo ir até os 88, pessoal. Esse corte na Abicom, que todo mundo está esperando porque há um ágio nesse momento, pode não vir. E a Petro não cortando é Petro para cima. Tá? É Petro para cima. Certo? Talvez a inflação seja um pouco pressionada, mas a inflação é commodities, tá? Commodities, vis-a-vis, a gente tem onde aplicar na Bolsa de Valores. Então, o gringo que está recomprando bolsa, verdinho aqui, ó, tá? Que está recomprando bolsa desde junho, tá? Ele pode acelerar essa recompra, porque tem Petro e tem Vale agora. Vale e agora Petro, provavelmente, eu estou chutando, pessoal, e pauta Israel e Irã inflacionária para o petróleo, que deve permanecer até dia 5 de novembro, que é a eleição nos Estados Unidos. Deve permanecer. Tá? Deve permanecer. Tá? É muito triste, muito, muito triste. Não há nem argumento aqui para isso, mas deve permanecer. Então, o petróleo não deve ter arrefecimento fácil. Tá? Não deve ter arrefecimento fácil. Mas o investidor, o que ele deve esperar, tá? Para a Petro nesses níveis de preço? Um bom valuation e um bom dividendo. Tá? A Petro, em novembro do ano passado, pessoal, pagou R$ 1,27. Vamos fazer uma continha de padeiro? Tá? Caso ela volte a pagar esse R$ 1,27, somados aos R$ 6,18 desse ano, vamos para R$ 7,45. Ano passado, ela pagou R$ 7,49, algo em torno de 20% de yield. Então, essa continha, pessoal, dá a Petro, vamos supor que ela pague R$ 1, caia um pouquinho, vá para 18% de yield. Vamos supor que ela pague 70 centavos, vá para 14, 15% de yield. Pessoal, eu não vejo, tá, argumento melhor para você esconder o seu din-din aqui, tá certo? Você gringo, principalmente. Você vem num juros maravilhoso do Brasil, você vem num yield maravilhoso da Petro. Então, dois canalizadores de recurso muito grandes, tá? Quem é patinho feio? Muito provavelmente o dólar. Em algum momento vai ser um patinho feio, porque os juros vai subir. A Petro não apanha do CDI, né? A Petro é petróleo, é dólar. Tá? Talvez apanhe mais da desvalorização do dólar no momento, mas como eu falei no outro gráfico, o dólar tem os 5,27 ali como piso. Tá? No frigir dos ovos, pessoal, esse dividendo de 2024, ele deve ser muito próximo, anualizado, tá? 20% eu não digo, mas vamos cair lá para os 18, 17, tá? 15, 18 a 15. Ele deve ser muito próximo de 2025. E talvez em 2026 aumente novamente o dividendo, por quê? Eleição, pessoal. Eleição. Né? Nem preciso dizer o que aconteceu com a Petro em 2022, né? Foi aquele dividendo absurdo, pagou quase não, né? 41,34% de dividendo. Tá? Então a Petro, e aqui, pessoal, quem fez a primeira vez isso foi o governo Bolsonaro, mas confesso, tá? Do outro lado, mais vermelho, vai repetir, porque é bacana, né? Ou algo parecido pode acontecer com a Petrobras em ano de eleição. Então, o dividendo futuro da Petro, tá? Não me parece ter muito risco abaixo dos 15%. 15% pode ser o seu teto ali. E 15% vai bater o CDI, 15% vai bater o IPCA mais 10, tá? Se o IPCA for a 5, tá? IPCA mais 10, o dividendo da Petro. Então eu deixei bem grande essa arte aqui para vocês e eu estou tentando colocar aqui um aumento em ano eleitoral é política de Estado, não política de governo A ou B. Acho que vai se repetir, né? Você pode ir para outras estatais também, elas sempre dão uma aumentadinha ali ou tendem a aumentar em ano de eleição. Então é importante olhar para essa dinâmica como proteção para quem aloca capital. E na parte do preço do barril do petróleo, tá? Voltando aqui para o preço do Brent, pessoal, eu acredito que nós estamos vivendo algo parelho com 2011 a 2014. Tá? Eu vou tirar o zoom por um gráfico mensal. Tá? Eu sempre repito para vocês que me acompanham aqui no canal, já estão craques nessa análise, mas é esse cenário que eu vejo para o petróleo, sabe? Enquanto a atividade econômica arrefece, o petróleo não conseguiu ir para cima, mas tivemos a crise geopolítica Rússia e Ucrânia que deu um spike no petróleo. Tá? O petróleo subiu em 2022, enquanto as commodities já estavam cedendo em 2022. Agora, pessoal, por mais que a atividade econômica esteja ainda menor do que 2020, 2021, os retornos aí da pandemia, nós temos os juros cedendo. Tá? E a OPEC podendo cortar a produção. Então é difícil imaginar que a gente vai ter um crash no petróleo como nós tivemos em 2014. Tá? Porque esse crash veio com desaceleração econômica,
falta de pacote na China e exploração voando, exploração e produtividade voando do xisto americano. Tá? Então, nós tivemos um excesso de oferta. Os Estados Unidos passou de importador a exportador, tá? De petróleo nesse momento. Então, acho que essas duas quedas aqui são mais difíceis de acontecer. E uma primeira queda já rolou de 2022 a 2023. Tá? Já rolou dos $140 lá de 2021-22, Rússia e Ucrânia topo, até o piso aqui em 2023 de $67. Tá? Então, eu acho que a gente tende a ter 2024, final do ano, e 2025, no começo do ano, uma lateralização muito parelha ali com 2011 a 2014, à espera, né? A lateralização à espera de um próximo ciclo, recessão ou crescimento econômico, depende. Crescimento econômico vamos para cima, recessão para baixo, tá? São esses os drivers aí, talvez olhando para 2026, mas não para 2024, me parece que 2025. Me parece que 2025 a gente tem o petróleo muito bem obrigado entre 60 e pouquinhos, aos 70 alto, aos 83, tá? Então nesse momento no azul, a simetria é positiva. Os dividendos eu espero ter colocado para vocês, pessoal, que vem dividendo em novembro. Então a Petro tem um piso, tá, muito grande. Vão querer esse dividendo aqui, que se vier igual ao ano passado, é um dividendo robusto, tá? É um dividendo que vai muito além do que o CDI pode entregar, tá? Então ela pode sim roubar dinheiro do CDI, da renda fixa, mesmo com o juros indo para 12, por exemplo. Certo? Feito isso, pessoal, a Petro, por esse super dividendo, seja 2022, seja 2023 e 2024, ela conseguiu, ao longo de toda a sua queda nos fundamentos do lucro por ação, tá? Ela conseguiu ter um price action, ou seja, a evolução dos preços das ações, favorável ainda, a tendência é de alta. Por quê? Porque ela conseguiu entregar renda, né? Ela remunerou muito bem o seu acionista. Vai voltar aos 41% ao ano? Não vai voltar. Mas 2026 talvez continue nesses 20%. Né? O governo já vai falar, pagamos menos, metade do que pagou ali ao longo de 2022. Então eu acho que gravar esses 5,50, 7,50, R$5, R$7 por ano de dividendos, pessoal, é um piso bom para sua expectativa olhando para 2025. E essa expectativa, 5,50 a 7,50 ou 5 a 7, que seja 4,50 a 6,50, já vai dar os 15% ao ano, que já vai bater a sua renda fixa. Tá? E ela conseguiu manter um preço das ações ainda em tendência de alta, mesmo com a queda dos fundamentos. Terceiro TRI, que vai ser divulgado agora no final do mês de outubro, novembro ali, pode fazer essa escadinha voltar a subir. Pessoal, vocês perceberam que num passado recente, sempre que o verde caiu, tá? As ações caíram também. Sempre que o verde vinha caindo, as ações caíam ou lateralizavam. Agora, pessoal, foi um pouco diferente. As ações cederam, o lucro por ação começou a ceder aqui nas eleições, praticamente, né? Outubro, novembro de 2023, e os preços subiram. Só subiram desde então. Então, a partir do momento que esse cara começar a vir favorável, voltar a subir em relação a um passado recente, a um trimestre anterior, muito provavelmente a Petrobras vai acelerar a alta. Tá mais fácil aqui eu chutar que a Petrobras vai desdobrar em um futuro recente do que ela vai derrocar. Por mais que eu, Bruno Mazzoni, tenha começado a investir na bolsa de 2010 e peguei essa cidadã aqui a R$24, R$23 e vi ela aí a R$4,80. Tá? Eu não acho que esse vai ser o ciclo nesse momento, não porque melhoramos absurdamente. Não, é porque o último ciclo de commodities foi tão favorável, com dólar e petróleo subindo, e o investimento que fizemos lá atrás, tá? Que até corroborou para ela se endividar do jeito que endividou e que ninguém quis no começo, que era o pré-sal, ninguém quis financiar, pelo menos no começo que era o pré-sal, agora colocou ela em outro patamar. Tá? Em outro patamar nós estamos da Petrobras. É um patamar até parecido, um ciclo até parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos na produção do xisto. A gente tem uma produção de petróleo hoje crescendo e tem mais alguns anos de crescimento. Não acho que daqui até o próximo ciclo eleitoral, 2026, a Petro vai virar patinho feio. É basicamente isso. E esse ciclo até 2026, a Petro no passivo, na renda passiva, nos dividendos, tende a remunerar mais do que a renda fixa. Tá? E se as ações caírem, aumenta ainda mais o yield. Né? Se a gente manter esse yield entre 4,50 e 6,50 por ano líquido, 5 a 7 por ano líquido. Tá? Bom, nos preços, para finalizar, pessoal, da Petro 4, tá? Você é alocador, eu tentei comentar com vocês que esse mês de setembro, parte, e outubro quase completo, estávamos num desconto, outubro no começo, perdão,
36,11 é o que tocou, 35,59, 35,85. Tá faltando só o 35,59 tocar, são os descontos, certo, pessoal? Para ter um preço teto em 38,77, preço teto para outubro, então tudo abaixo. Eu ainda vejo desconto para o mês, porque eu considero a Petro, tá, com todas as características aqui, de fazer mais uma onda de alta. É uma super onda? Não. 41,89, alvo, 42,71 ali, mas principalmente 41,89, tá, pessoal? Por quê? Corrida do ouro. Querem o yield, bater meta, os fundos baterem ali o CDI, etc. A Petro pode ser essa fuga, tá? E com a escalada da guerra, pessoal, por mais triste e horrível que seja, o investidor e o especulador, principalmente de curto prazo, né, vê na Petro, tá, aquele valuation super descontado e aquele dividendo gigantesco que vai fechar esse ano aqui nas proximidades, muito provavelmente, dos 20%. Tá? Porque deve vir um dividendo de pelo menos R$1 aqui para novembro, pessoal. É isso que eu imagino, tá? Isso que eu imagino. Tá? Então, R$ 7,20 seria? Se vier 80 centavos, R$ 7 nesse ano, tá? Indo lá para os seus 19%. Então, é interessante fazer as continhas agora. A Petro pode ser a queridinha, tá, do Ibovespa, ela que não performou bem em setembro, tá? Pode ser a empresa performar muito bem em outubro, tem argumentos para isso. Dividendos, escalada nesse momento do conflito, com os Estados Unidos entrando não só na narrativa, mas na guerra mesmo. Falou, eu vou ajudar ao sistema de defesa israelense agora de fato, para que nenhum dos mísseis anunciados pelo Irã atinja o território israelense. Tá, pessoal? Então, ficar de olho, né, nesse nuance. Não quer o risco político, obviamente que a Petrobras está fora. Mas eu acredito que Petro, talvez não nos preços dos ativos, mas no yield, vai remunerar melhor você nesse final de ano do que qualquer junior somada e até do que qualquer gringa. Tá? Porque o yield da Petro realmente é bem bom esse ano aqui e até pode ajudar o fiscal a fechar as continhas no final de tudo. Se não vier reajuste, pessoal, a Petro deve acelerar essa alta rapidamente para os 38,77. Beleza? No mais, um grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau.